Bom dia, thanks God every day, obrigado a Deus todos os dias, obrigada hoje, nessa quarta-feira, bom dia, seja bem-vindo, vamos lá, hoje falando ainda sobre a semana detox, né? Nós estamos na semana detox, detox das emoções, detox físico, detox espiritual, bom dia Jairo, e nós estamos nessa semana de detox, nós estamos nos inspirando em 2 Reis, com uma das histórias, das grandes histórias de Eliseu, né? Eliseu é ótimo, né? E ali conta o seguinte, que houve uma grande fome, bom dia, uma grande fome na região e que o povo estava passando fome e chega Eliseu então num lugar que estava o povo reunido e manda fazer uma sopa para servir e o povo, as pessoas que ajudavam Eliseu, eles foram para o mato, né, buscar alguma coisa e aí no meio disso alguém achou uma erva brava, né, como fala por aqui, né, e colocou dentro da sopa. Vamos ver o que aconteceu, né? E um saiu ao campo para colher ervas e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço, e veio e as desfiou na panela da sopa, porque eles não a conheciam. Assim eles derramaram para que os homens comessem, e sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritavam e disseram: ó homem de Deus, a morte na panela, e eles não puderam dela comer. Bom dia, Selma, bom dia, seja bem-vinda. E aí a palavra continua dizendo que Eliseu recolheu, resolveu e devolveu, e o povo pôde comer, né? A morte na panela. Parece um caso tão estranho e parece uma coisa tão longe de nós, mas de verdade, se a gente olhar com calma, com cuidado dentro da nossa vida, todos os dias nós podemos encontrar alguma coisa que é considerado como morte na panela. Todos os dias, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar alguma questão que precisa ser resolvida e que nós estamos deixando para depois, deixando para lá, ou como um ditado famoso que tem, né? Deixa como tá para ver como é que fica. Deixa como tá para ver como é que fica, né? É quando nós deixamos as questões que precisam ser resolvidas, que precisa ali de uma intervenção, precisa ser retirada essa morte, esse veneno de dentro da nossa comida e nós deixamos para amanhã. E às vezes acontece que amanhã não dá tempo. Tem uma frase que eu li esses dias que eu gostei que falou o seguinte: cuidado com amanhã, ele tem o péssimo hábito de chegar atrasado. Então nós deixamos para resolver amanhã, nós deixamos para perdoar amanhã, nós deixamos para tirar o que está errado amanhã, nós deixamos para amanhã. Quando nós deixamos para amanhã, eu tenho falado sobre isso aqui, é um gatilho do cérebro. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, ele gosta de deixar como tá. Então quando ele fala amanhã se resolve, depois que terminar essa fase se resolve, depois desse mês, no mês que vem é melhor, todas as vezes que o cérebro te leva a pensar que amanhã, mês que vem, semana que vem, outro dia é melhor do que hoje, ele está querendo te poupar. Então ele tira você do agora, que é o único momento que você pode fazer alguma coisa, e te joga lá no futuro. Lá no futuro nada acontece. Bom dia, meninas, estão chegando aí, sejam bem-vindas. Então o cérebro, ele faz esse jogo conosco, né? O cérebro, ele foi feito para nos defender de perigos e também de cansaços. Então o cérebro, ele quer poupar energia. Então fica dando aquela vozinha dentro de nós: não faça agora, não mexe com isso, deixa quieto para ver como é que fica, deixa como tá para ver como é que fica, né? Bom dia, Ivone, bom dia, meninas. E assim nós deixamos o veneno ainda na panela. É interessante quando nós observamos na passagem, falando que assim que perceberam que existia veneno na panela, ou seja, que a comida estava envenenada, assim que eles perceberam, logo o homem de Deus fala: traz aqui. E retirou no meio da comida, tipo, eles estavam com um prato na mão, traz os pratos. E eles pegou todos os pratos, jogou de novo na panela e resolveu o problema. E por isso ninguém morreu. Conta-se, inclusive, se você segue a passagem um pouco mais, dizendo que assim que resolveu a questão, veio uma outra pessoa, um homem que não estava no grupo, de fora, e trouxe grande fartura para dentro do acampamento de onde eles estavam reunidos. Quando resolve o que tem que ser resolvido, vem grande fartura, vem abundância na sequência.
Mas enquanto nós não resolvemos o que precisa ser resolvido, essa abundância não chega. E às vezes nós ficamos nesse contraditório, né? Nós queremos que a abundância chegue, que a prosperidade chegue, que a melhora chegue, que o tempo melhor chegue para eu resolver alguma coisa. E na verdade é o contrário. Eu resolvo, eu tiro o veneno que está perto de mim com urgência para que a prosperidade chegue. Bom dia a todos vocês, bom dia Fabiana, bom dia a todo mundo que está chegando aí. Então nós precisamos tomar uma providência, nós precisamos retirar o que é veneno, nós precisamos resolver o que tem que ser resolvido, para depois você ver o que tem que acontecer, o bom de Deus, o melhor de Deus, né? Interessante, as 2 últimas semanas eu falei muito aqui com vocês, nós falamos muito aqui sobre os bloqueios. Gente, o que eu mais tenho visto, depois que Deus me despertou para isso, o que eu mais tenho visto todo dia, o tempo inteiro, onde eu vou, são pessoas bloqueadas. São pessoas que não têm um casamento bacana porque está bloqueada, às vezes, em paternidade, em religiosidade. Gente que não tem vida financeira bacana porque tá bloqueada na escassez. Gente que não tem um relacionamento bom com a família por outros bloqueios. Então, pessoas bloqueadas em culpa, pessoas bloqueadas. É o que eu mais tenho visto hoje, o tanto que as pessoas têm resultados ruins nas áreas da vida por conta dos bloqueios. Então o bloqueio nós podemos colocar aqui como um grande veneno. O bloqueio é morte na panela, porque o bloqueio, quando ele está dentro da gente sem resolver, quem responde à vida são os bloqueios, não somos nós. Então quando vem aquela oportunidade para mim, quando vem aquela pessoa para mim, quando vem aquela situação que vai resolver, que vai trazer prosperidade, o que eu faço? Prosperidade em todas as áreas, né? Não só dinheiro, em tudo, em casamento, em tudo. Então o que eu faço então? O meu bloqueio responde. O bloqueio é o veneno dentro da panela. Então o que nós temos que fazer? Quem me acompanhou aqui semana passada, com certeza identificou vários bloqueios. O que tem que ser feito? É o veneno que está na panela. Quando o povo lá viu que tinha um veneno, o que eles fizeram? Eles gritaram, tem morte na panela. Eles gritaram forte e aí o homem de Deus vem rapidamente e tira o veneno da panela. E a pergunta que eu faço para você você que tem me seguido, você que tem ouvido sempre as lives, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, sempre que você está ouvindo, você tem tomado alguma providência? Você tem feito o que tem que ser feito? Você tem enfrentado essa situação? Ou você tem seguido o seu cérebro que diz, não mexe com isso não, deixa isso quieto, você já ficou até aqui, deixa quieto, não mexe com isso não vai dar certo, vai dar trabalho, vai doer, ou qualquer coisa parecida, né? Eu disponibilizei o livro tá aí no link do Instagram, tem o livro que eu escrevi para vocês com muito amor, com muito carinho, mostra como identificar os bloqueios e como entrar no processo. O deserto é o processo de liberação dos bloqueios. O deserto que eu conto no livro é retirar de dentro da panela a morte, o veneno. O livro vai te dar as ferramentas para você retirar o veneno de dentro da panela. E aí eu te pergunto, né, meu amigo, já respondeu aqui, eu te pergunto, você já comprou o livro? O livro custa R$15, gente, não é questão de dinheiro, né? É só uma sementinha que você planta. Você já comprou o livro, mas mais do que isso, você já leu o livro? E você respondeu os exercícios lá? Ou seja, você já se colocou em ação para fazer aquilo que tem que ser feito? Ou você continua comendo a sopa, sabendo que existe morte dentro da sopa, que existe veneno dentro da sopa? Depois que eu resolvi todas as questões que eu resolvi ano passado, tem muito para resolver ainda, né? Tem muitos bloqueios para serem quebrados ainda, mas eu resolvi tantos ano passado e que eu cheguei a uma conclusão, gente, do fundo do meu coração eu falo para vocês, não existe como você romper nessas áreas onde você está estagnado sem resolver os bloqueios. Não existe como. Talvez você conheça uma outra forma de resolver, tá tudo certo. Mas uma forma que eu ofereci para vocês é através do livro, que tá aí no link da bio. Esse livro é uma ferramenta. Eu falo que foi um download, né, que eu recebi direto do trono de Deus, né? Então Deus me deu um download de um livro pronto que eu escrevi e coloquei para vocês aí, disponibilizei. Mas lá tem exercícios, é para tirar o veneno da panela. Então eu insisto com vocês, é preciso dar esse passo, é preciso avançar, porque de nada adianta saber que existe o veneno da panela, que existe o veneno dentro da comida, se eu não tomar uma providência e fazer alguma coisa a respeito.
eu preciso me posicionar, eu preciso saber o que tem que ser feito, eu preciso começar a fazer. Tem bloqueio que é tão arraigado, tem veneno que é tão pesado que você não resolve de uma única vez. Tem venenos que são mais simples, basta retirar e pronto, o resto você pode comer. Mas cada caso é um caso. Mas tem alguns venenos também que trazem outros venenos juntos, né? Que são os bloqueios pesados, fortes, que trazem outros bloqueios juntos, andam em companhia de outros bloqueios. E eu tenho visto pessoas, é interessante, eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu recebo algumas mensagens no privado, né? Que seja no WhatsApp ou aqui mesmo no Instagram, e as pessoas me dão feedback, né? E falando, André, eu resolvi isso, eu tô avançando nisso, eu não sabia que eu tinha bloqueio de culpa, eu não sabia que eu tinha problema com meu pai. Eu já falei muito sobre isso, não vou falar sobre isso agora, né? Então a pessoa ela está avançando e eu fico realmente muito feliz, por quê? Porque eu dei esse passo, eu avancei, né? E não tô parada não, eu continuo dando passos, eu continuo buscando isso, porque quando os seus olhos se abrem, já era. Você não consegue mais ficar no status anterior, você não consegue mais concordar, você não consegue mais olhar para uma sopa, saber que tem veneno e continuar tomando, seus olhos se abriram. Não é possível mais não fazer nada. Então o chamado que eu tenho para vocês hoje, para mim também, é: mova-se, saia do seu lugar, não conforme com o veneno que está aí. Às vezes acontecem situações da vida, e eu tenho certeza que vocês conhecem alguns exemplos, eu também poderia dar alguns exemplos aqui. Pessoas que a partir de uma situação pequena, de um problema pequeno, de uma questão que aconteceu, pode levar literalmente à morte. Literalmente, não estou dizendo assim, nossa, morri de amor, né? Não, literalmente a morte. Tem uma história muito triste de uma pessoa muito próxima de mim, que ela suicidou alguns anos atrás. O catalisador, a história final, claro que existem outras questões por trás, né? Mas o que fez ela tomar a decisão e no momento foi um relacionamento que ela estava envolvida e uma pessoa, tipo assim, aquela pessoa enviada lá pelo inimigo, né? Para destruir a vida dela, para roubar, matar e destruir. E ela se envolveu com essa pessoa, mas é claro que tinha feito outras escolhas erradas também. E ela se envolveu com essa pessoa, pra vocês terem uma noção, assim, de tudo que ela viveu. Ele traía ela, foi uma grande paixão que ela viveu, né? Não foi um grande amor, foi uma grande paixão que ela viveu. E ele traía ela e deixava o celular desbloqueado para ela perceber que estava sendo traída. E ela foi entrando numa doideira. Então, por conta de um veneno não retirado, ela chegou à morte. Ela se matou, ela suicidou. Então, assim, muitas vezes nós não damos a importância devida a uma questão que precisa ser resolvida na nossa vida. Isso é muito sério, isso é muito grave para mim e para você. Eu tô com duas pessoas próximas de mim lutando contra câncer, bem próximas mesmo, e essas duas pessoas, as duas têm a ver, assim, porque o câncer hoje, é lógico que existem algumas outras vias de ciência e tudo, algumas outras causas, mas uma causa que todo mundo concorda hoje, que são emoções não digeridas. É aquele perdão não dado que enraiza, né? É aquela traição que a pessoa não conseguiu processar e aquilo ali enraiza. Enfim, são questões emocionais também, é o que traz um câncer, né? Vocês sabem que todos nós temos, o dia que eu recebi essa informação foi muito significativa para mim. Todos nós temos dentro de nós os códigos para ter um câncer, né? Eu tenho e você também tem. Tá aí dentro de mim e de você os códigos para ter um câncer, né? Para morrer de câncer, inclusive cânceres graves, né? Mas o que vai determinar se vai ligar a chavezinha são algumas coisas. Eu vou falar só de duas, mas tem algumas coisas. Mas as duas que ninguém mais discute no meio científico é a quantidade de carboidrato que está no seu corpo. Se você estiver lotado de carboidrato, olha que loucura isso, né? Então seu corpo tá cheio, né, de carboidrato, de açúcares, né? E a gente sabe que açúcar, o macarrão também é açúcar, entre aspas, né? Então se seu corpo tá lotado de carboidrato, você juntou ali, como diz o outro, a fome com a vontade de comer. Você juntou o fósforo e a pólvora, né? Então a faísca e a pólvora, né? Por quê? Porque todos nós já temos o câncer dentro de nós, as raízes do câncer, todos dentro de nós, tá aqui, quietinho. E pode ser que eu morra com 120 anos sem ter um câncer. Espero que seja assim, né? Tô me esforçando, minha parte eu tô fazendo para que seja assim. Então, eu tenho aqui a raiz do câncer, você também tem, tá ali. E aí, mas só que é uma pólvora. Se não tiver a faísca, essa pólvora não vai dar em nada. Mas se você deixa ali a faísca junto, você pode
conseguir uma façanha dessa, né? Você pode conseguir colocar fogo nisso, ou seja, adquirir um câncer. As emoções não tratadas é uma outra. Então, uma é a quantidade de glicose, de carboidrato que você consome ao longo da vida, é uma faísca. E a segunda faísca são as emoções não tratadas. Essas não são as únicas, tá? Mas isso aí são os dois gatilhos que aperta que atira com essa arma aí, que é o câncer. Então eu conheço próximo de mim, conheci já outras pessoas também, já até contei a história para vocês aqui, né, de uma grande amiga que quase morreu de câncer e foi uma traição não digerida, não trabalhada, né. Ontem eu terminei a live falando, né, lembrando, né, aquela frase famosa, né, do Paul Sartre, né, do Jean-Paul Sartre, que fala que você não pode fazer nada com o que fizeram com você, mas você pode fazer com isso. Então você não pode, não importa o que fizeram, é isso. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso. Eu não posso, quem sou eu, né? Eu não posso impedir que alguém me roube, que alguém me traia, que alguém me humilhe, que alguém me dê até um tapa na rua, que eu não posso impedir nada. Se o outro faz comigo, eu não tenho como impedir isso, mas eu posso sim gerenciar isso dentro de mim. Depois que eu fui agredida, depois que eu fui humilhada, depois que eu fui traída, que eu fui roubada, que eu fui passada para trás, qualquer coisa que tenha acontecido, agora tá na minha mão, não é mais o outro que tá fazendo. Muitas vezes uma ação ruim, que pode ser bem pesada, como por exemplo um estupro, pode ser uma traição, uma coisa bem pesada, acontece ali em poucos minutos. E aí às vezes nós carregamos isso uma vida inteira. Então o momento que é colocado o veneno na panela é um momento, tá, colocou o veneno dentro da panela. Mas e depois disso? Que viu, percebeu, comeu ou não comeu, a história que se desenrola depois dessa percepção, aí é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. E muitas vezes, eu estou insistindo nisso porque é uma coisa que toca muito no meu coração, muitas vezes você paga com a vida, você pode pagar com a vida uma sacanagem, né? Uma sujeira, um pecado do outro. Foi o outro que fez, foi o outro que me traiu, foi o outro que abusou sexualmente, foi o outro que não sei o quê. O outro fez, o pecado é do outro, mas eu posso pagar com a vida por isso. Por quê? Por não fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Precisa ser retirado a morte da panela. Precisa ser retirado. E quem vai retirar a morte ou o veneno da panela não é quem colocou. Quem vai retirar é quem está comendo. Então eu que estou comendo, ou eu decido comer com veneno, ou eu decido tirar o veneno. E aí eu pergunto pra você, o que você decide hoje? O que você decide hoje? O que você decide para esse mês ainda? Para terminar o ano tendo feito esse trabalho no início do ano? Para você no final do ano olhar para trás e falar, puxa vida, 2022 foi muito importante, porque eu resolvi questões que eu nunca tinha tido coragem. Eu decidi retirar o veneno, eu decidi fazer o que tinha que ser feito. Então essa aí é minha responsabilidade e sua. E depois, eu falo que às vezes nós pagamos duas vezes pelo erro dos outros, né? Então, por exemplo, se eu fui roubada, o erro foi do outro, tá? Eu fui roubada. Mas se eu não diluí isso, se eu não perdoei, se eu não resolvi, se eu não ressignifiquei, se eu não trabalhei essa questão dentro de mim, eu posso pagar outra vez por isso, inclusive com câncer. Tem uma grande amiga minha que teve um câncer muito agressivo, não morreu porque Deus realmente colocou a mão, e isso veio depois de um assassinato do irmão. Então, uma coisa muito grave. Então, o irmão foi assassinado friamente, assim, a queima-roupa, e ela trouxe isso, realmente uma dor muito grande, mas tem que ser trabalhado. Não importa se a dor é muito grande, se é maior, precisa mais ainda ser trabalhado, né? E isso foi sendo criando raiz dentro dela, e ela quase paga a morte do irmão com a morte dela, que ela chegou muito próxima da morte, né? Então esse pagamento eu posso escolher não pagar. Eu não tenho como evitar que o outro faça, mas eu posso evitar de carregar minha vida inteira esse veneno dentro de mim. Mas e para isso eu falo sempre aqui, né? Tem que ter coragem. Não é uma coisa simples, muitas vezes é dolorido. Por isso que eu estou insistindo com vocês para a questão do livro, porque o livro ele é leve e ele vai falar de muitos bloqueios, ele vai contar algumas histórias, tem muitas histórias lá, tem uma história principal que é da Amanda, que vai do início ao fim, mas tem algumas histórias lá, alguns exemplos bem práticos, que eu tenho certeza que você lendo o livro e fazendo os exercícios, você vai encontrar os seus bloqueios, se você não encontrou ainda, mas o principal, a maior parte do livro eu gasto ali com o deserto, que é o processo, como resolver essas questões. Lá eu dou, gente, o passo a passo.
basta você comprar o livro, ler e fazer o que tem que ser feito, porque lá está muito o passo a passo para você resolver isso e fazer definitivamente aquilo que tem que ser feito. Para quê? Para acessar o melhor de Deus, para acessar o que Deus tem para mim e para você. Deus tem coisas grandes, coisas boas, coisas incríveis, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais a mente humana foi capaz de imaginar o que Deus tem para os seus eleitos. Mas para isso eu preciso limpar esse apartamento, né? Como eu coloco lá, já coloquei aqui na live também, um apartamento sujo, ele é meu, mas eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar dele. A sopa tá para mim comer, é minha, mas se eu não fizer o trabalho de retirar o veneno, essa sopa que é minha, ela pode me levar, né, para caminhos que não são os que eu desejo. Beijo no seu coração, obrigado por me acompanhar, obrigado por estar comigo aqui, por fazer parte disso tudo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, ainda falando de detox, se Deus quiser.